Essa questão solicita ao candidato uma avaliação de um trecho de um texto filosófico, mas para ser avaliado a partir da perspectiva de composição estrutural. O excerto do filósofo Antônio Gramsci denota uma estrutura que, ao avaliar a estrutura do texto, vamos observar a presença de 3 partes composicionais e estruturais. A primeira sendo caracterizada por introdução. A segunda parte estrutural pode ser identificada como o desenvolvimento. A última parte estrutural pode ser identificada como a conclusão. Sendo assim, percebemos que a estrutura adotada no texto é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos às alternativas. Sabendo que a estrutura do texto é de natureza dissertativa argumentativa, podemos encontrar como gabarito a alternativa B. Por sabermos que todo texto de natureza argumentativa ou dissertativa apresenta a defesa de uma ideia, ou seja, de um ponto de vista, por meio dos elementos de proposição, em que se apresenta a tese, desenvolvimento, em que se apresentam argumentos para defender a tese, e conclusão, já caracterizados pela presença das marcações em destaque. Na proposição, o autor e filósofo defende que a ideia de que todos os homens são intelectuais deva ser assumido pela sociedade. No desenvolvimento, vai apresentar raciocínios que comprovam que a intelectualidade é uma característica imanente ao homem e, na conclusão, vai levar ao raciocínio de que todo homem, mesmo que não tenha uma profissão de intelectual, pode ser caracterizado como intelectualizado. Assim, o gabarito correto confirma-se na alternativa B. As alternativas restantes apresentam trechos que demonstram inadequações em relação à interpretação dos sentidos ou da estruturação. Na alternativa A, é apontado que o texto realiza a apresentação de relatos, fato que não se confirma na estrutura e composição apresentada. Na alternativa C, é afirmado que o objetivo é analisar um tema para que os leitores cheguem por conta própria a uma conclusão, fato que não pode ser observado por se tratar de um texto de natureza argumentativa, em que o objetivo é o autor apresentar e defender o seu ponto de vista, e não fazer com que o leitor chegue à sua própria conclusão. Na alternativa D, é afirmado que o autor elenca diversas informações de modo a analisá-las por completo, fato que não pode ser confirmado porque um tema de complexidade tão grande como a caracterização da intelectualidade humana jamais poderia ser completamente esgotado em um parágrafo tão curto. Na alternativa E, podemos fazer uma eliminação devido à afirmação de que há marcas explícitas de subjetividade nesse texto. Apesar de podermos afirmar que é um texto que aponta para a subjetividade devido ao fato de defender um ponto de vista, não podemos afirmar a existência de marcas explícitas de subjetividade, que poderiam ser caracterizadas, por exemplo, por meio de primeira pessoa do singular, sendo utilizada nas estruturas linguísticas, ou até mesmo de modalizadores que expressam opiniões, fato que não se verifica em nenhum aspecto do texto.